If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, hello, me again. Então eu indico fazer isso, né, 10 dias antes da sua viagem, de uma semana, 10 dias antes, mesmo sabendo que essas rotinas todas que eu estou ensinando aqui, o jejum, fazer as rotinas, fazer os chás, né, reduzir um pouco o carboidrato, colocar coisas mais saudáveis na sua vida, são coisas para você ter no seu estilo de vida. Só que naqueles 10 dias que antecedem, você vai intensificar um pouco. Porque a gente vai reduzir carboidrato, reduzir bastante cafeína, até sugiro alguns dias nem tomar café. A gente não precisa fazer isso todo para sempre na vida. A gente vai ter estratégias ali. Mas antes da viagem é ideal você segurar um pouquinho o consumo excessivo de bebida alcoólica, de carboidrato, de cafeína. Dá uma segurada nisso, tá? Porque vai ajudar. E aí, como eu vou contar o meu exemplo, tá? Tem exemplos de estratégias que eu já indiquei, que eu já ensinei, mas eu vou contar o meu exemplo. Então, como que eu começo a fazer isso? Então, é o seguinte, eu tinha uma viagem, que ia ser longa, né? E eu pensei, bom, se semana que vem eu já vou ter uma viagem longa, o que eu comecei a fazer? Então, uma semana antes, que eu tava muito na correria também, não é desculpa como eu tô falando aqui, mas é muito corrido e eu sei que é muito difícil mesmo. Eu comecei a reduzir um pouco o consumo de carboidrato. Então, comecei a ter no meu café da manhã mais proteína, gordura boa. Então, comer ali ovos, abacate, sementes, azeite, uma fruta digestiva todo dia. Então, ou um kiwi, um melão. Onde eu estava, melão, mamão, manga. Não são as mais, né? Não é o forte desse lugar, né? No Canadá. O forte é frutas vermelhas, kiwi, toranja, que é a laranja amarga, né? É uma laranja diferente. E eu consumi mais essas frutas, porque lá essas frutas são mais da região. Inclusive, as frutas vermelhas são excelentes antioxidantes, elas têm muitas substâncias que protegem a nossa célula, então eu caprichei, fazia shake com muito mirtilo e muito morango, porque, claro, essas frutas lá são bem mais em conta, né? Eu sei que no Brasil não é tanto, mas aqui você pode colocar fruta digestiva, caju, maracujá, laranja, né? Pode comer o bagaço ali para ajudar no intestino, a gente pode colocar tâmara, comer coisas que ajudam na função intestinal, reduzir um pouco carboidratos, tipo farinha, essas coisas ruins. Então, farinha branca, farinha de milho, farinha de mandioca, todas essas ali que são mais altas em carboidrato. Comer muita batata, muito arroz, massa, doce demais. Gente, isso é muito estresse para as células. Então, dá uma reduzida nesses 10 dias antes. Então, comecei já a fazer uma alimentação com mais proteína e gordura boa. No café da manhã sempre tem uma proteína, para não ficar me dando resposta de compulsão à noite. Então, no café da manhã, ou eu colocava um colágeno, ou um whey, ou ovos, ou hummus, que é a pasta de grão de bico. Às vezes um tofu temperadinho com azeite e especiarias ali, colocava num pão de semente. Eu fui tentando fazer estratégias para melhorar o nível digestivo, tá? Outra coisa que eu fiz foi aumentar ali a minha suplementação voltada para proteção celular. Então, eu tomei coenzima Q10, que era o que eu tinha. Eu tinha coenzima Q10 e tinha ômega 3. Como eu estava vindo para o Brasil e eu tenho suplementação aqui, eu não quis ficar comprando mais suplementos, porque tudo bem. Então, eu usei o que eu tinha, gente. Se você tem própolis, você vai fazer o shotzinho, chá e usar seu própolis. Eu fazia chá noturno todos os dias, então chá de lavanda, de melissa, de mulungu, de passiflora, né, que são as folhas do maracujá. Para quê? Para já melhorar o meu clock, meu sono ficar de qualidade, para eu já não ter esse impacto grande. Então eu fui fazendo todos os dias, porque eu também às vezes pulo, não é todo dia que eu faço chá. Tem dia que o meu dia foi corrido, eu cansei, fiquei com preguiça, não fiz chá nenhum. Nessa semana que antecedeu, eu tomei magnésio bisglicinato para relaxar mais, fiz chá noturno, tomei própolis e eu tinha esses suplementos com enzima Q10 e ômega 3 para proteger, mas poderia ser outros, tá? Poderia ser, igual eu falei, astaxantina, resveratrol, cúrcuma, a coenzima Q10, que é fundamental. Então é isso, poderia ser o óleo de crio, astaxantina, então isso tudo eu intensifiquei antes, tá? Então eu comecei a fazer tudo isso. Essas outras rotinas, limpeza da língua, não tomar café como primeira estratégia do dia, eu já faço há muito tempo. Então isso aí eu não precisei fazer, mas vocês podem incluir essas estratégias caso vocês ainda não façam isso, tá? Não façam limpeza, acorda e já vai tomar café, então vocês já podem ir melhorando isso daí, tá? E as pessoas perguntam, né, de quanto em quanto tempo a gente pode fazer isso? Toda vez que você tiver uma viagem, você pode fazer essas estratégias. Tem gente que viaja toda hora, então vai acabar virando um estilo de vida ali, você cuidar dessas questões das suas células, porque elas vão precisar de mais cuidado, porque toda hora elas vão sofrer esse impacto. Então, quem viaja muito a trabalho, né, ou trabalha com isso, vai ter que sempre estar fazendo essas estratégias, tá? Então, olha só,
como a gente melhorar essas respostas, se você não puder usar ali suplementos, não sei onde compra isso, não quero gastar agora, quero dar uma economizada, só fazer o uso ali do própolis, então fazer um shotzinho de limão com própolis, ou colocar o própolis no chá. Então chá é uma coisa que dá para você conseguir fazer, tomar de 2 a 3 chás ao dia, você já está ajudando muito, e reduzir o carboidrato. Não gastou dinheiro, reduzir o carboidrato. Vai ter um própolis, gente, todo mundo tem um própolis em casa. Um própolis e chás variados, principalmente chás para o digestivo e chás para o fígado, que são chás mais amargos. Então, dente de leão, carqueja, boldo, casca de cacau, todos esses chás vão ser bem-vindos. Então, são estratégias que vocês podem fazer, mais o jejum se estiver acostumado. Quem não deveria fazer isso? Por que não fazer? Então, olha só, se você tem diabetes que não está controlado, então, você nunca fez jejum, tem diabetes, toma medicamento, você ainda fica ali, uma hora você controla a glicemia, outra hora você não controla, você não vai fazer jejum intermitente, porque não é o momento de você fazer isso, tá? A gente só faz. Tem problema a pessoa com diabetes fazer jejum intermitente? Não tem problema, contanto que seja acompanhado e que a pessoa esteja no controle daquilo. Porque tem gente que toma remédio, mas está tudo descontrolado, tá? Se você tem algum problema tireoidiano, então hipotireoidismo de Hashimoto, hipotireoidismo subclínico, hipertireoidismo, se você não está acostumado a fazer jejum acompanhado também, a gente não faz nessas situações da nossa cabeça. Se os seus hormônios estão legais, se os seus exames estão legais, se você está acostumado, beleza. Se você não está, seu TSH não é legal, seus hormônios tireoidianos estão precisando de suporte, você começou agora a fazer uso de um medicamento para tireoide, ainda não regulou isso, também não te aconselho a fazer jejum intermitente, porque você vai gerar um estresse em cima do estresse que você já sofre pela essa tireoide estar bagunçada, tá? E se você vem de alguma fase também de um estresse muito forte, então você está numa fase muito estressante, você está ali às vezes com questões alimentares, compulsão, muita oscilação de humor, está tomando algum medicamento ansiolítico, antidepressivo, não faça jejum, porque também não é o momento disso, tá? Então são casos assim que se você também às vezes por algum motivo específico médico seu, de alguma questão envolvida ali com sua saúde digestiva, ou com ter hipoglicemia, com qualquer coisa que não te aconselharam, seu médico não te autorizou, o profissional que te acompanha não te autorizou, você também não vai fazer. Você pode fazer a estratégia do chá, a estratégia um pouquinho de reduzir o carboidrato, de fazer o uso do própolis, às vezes de fazer o uso da suplementação, mas não vai fazer o jejum, tá? Por que não? Porque é o que eu falei, vai estressar mais o seu corpo que já está estressado com alguma situação de saúde específica, tá? É bem-vindo em todas essas situações? É, mas tem a seu momento e o seu jeito de ser feito, tá? Então não saiam fazendo jejum ali só porque eu falei que o jejum vai proteger e vai organizar os clock circadian com nossos genes, sem saber se você realmente pode fazer isso, tá? If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello.